Bom dia, cidade! 26 de setembro, sábado, estamos aprendendo sobre missões. Eu quero ler a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 12 e o comecinho do versículo 13, que diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Esse é um versículo clássico que fala da perseguição da igreja. Existem muitos outros. Na verdade, sobre perseguição, o Novo Testamento está repleto de exemplos e textos. E nós vemos, através da história, que a igreja sempre foi perseguida. A gente não fala de sofrimento, porque o sofrimento é inerente a todo ser humano, né? Todos nós passamos por sofrimento, todos nós somos participantes de uma vida de sofrimento, de lutas, de provações. Mas quando a gente usa o termo perseguir, né, estamos deixando bem claro que é a respeito da fé. Ou seja, pessoas foram mortas, pessoas foram jogadas aos leões na época romana por causa da sua fé. Eu li uma frase ontem muito interessante que dizia que um pai da fé, né, que os pais da fé que a gente considera são os discípulos dos apóstolos, né? Seria a terceira geração, quarta geração depois dos apóstolos. E a frase dizia mais ou menos assim: se o Tigre batesse na parede, ou seja, uma enchente do rio Tigre, se o Nilo não cobrisse as plantações, ou seja, uma seca lá no Egito, se o sol não subisse, se o céu não chovesse, cristãos para os leões. Ou seja, qualquer desculpa era dada para poder sacrificar os cristãos no Império Romano. Se você for estudar um pouco sobre a perseguição da igreja, você vai se admirar quanto texto tem, quantas histórias tem, quanto é grande a perseguição. Mas quanto mais a igreja foi perseguida, mais ela se destacou. E o nosso tempo é bem curtinho, e eu gosto disso, na verdade, porque estamos de manhã cedo, estamos abençoando sua vida, então somos bastante objetivos. Mas é interessante perceber que até hoje a perseguição continua. Quando a gente fala em perseguição e pensa no Brasil, a gente não tem quase nada a respeito disso, né? Mas perseguição de um governo, perseguição das famílias de uma forma sistemática acontece sim em muitas nações ainda hoje em dia. Na verdade, o estudo do ano passado diz que 260 milhões de cristãos estavam debaixo de algum tipo de perseguição leve, moderada, extrema ao redor do mundo. 260 milhões. Isso caracteriza o cristianismo como a religião mais perseguida do mundo. A mais perseguida do mundo todo. E nós, como irmãos, nós temos que lembrar do texto que diz que nós temos que sofrer com os que sofrem, né? Nos sentir perseguidos com os que são perseguidos, sentir preso com aqueles que estão presos. Isso é um ensinamento bíblico. Então, quando a gente lê esse texto a respeito do sofrimento, do fogo, né, que vai estar sobre as pessoas, nós temos que nos alegrar. Aprender a alegrar por estar dizendo assim: estou passando um pouquinho daquilo que Jesus passou quando sofreu. Claro que eu me alegrar aqui no Brasil é fácil, né? Mas eu chorar e gemer e lembrar dos irmãos que estão passando necessidade, prisões, fome, tortura em outros países, é uma forma de nós estarmos aliançados com Ele. Muitas pessoas não sabem disso. E por isso nós temos que falar a respeito dessas verdades. Muitas pessoas nem têm ideia do que está acontecendo, mas nós precisamos saber que a realidade é muito cruel. Irmãos nossos estão sendo mortos, estão sendo perseguidos de inúmeras coisas, o que você possa imaginar. Até umas coisas assim bem básicas, como eu sou cristã numa pequena aldeia na Índia. E a aldeia é de hindus, por exemplo. Eu não posso tirar água na fonte. Tem uma fonte no povoado, água para todo mundo.
pois eu não posso ir lá tirar água. Eu tenho que mandar algum parente, algum amigo tirar, porque eu sou proibido, ou proibida, né, caso uma mulher, de ir lá na fonte tirar água. Por quê? Porque eu sou cristão. Até isso acontece. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos entender essas verdades, e que possamos colocar a mão na consciência e, como eu falei no começo da semana, valorizar a nossa liberdade em nome de Jesus. Pai Santo, fala conosco, nos instrui, abre os nossos olhos para que possamos entender essas verdades. Por favor, nos ensine a viver missões, a falar de missões, a divulgar, a ensinar sobre isso e a orar e a ofertar também para que o Evangelho continue próspero ao redor de todas as nações. Oramos por todas as pessoas que estão em situação de perseguição, quer leve, moderada ou extrema, tudo que se levanta pelo simples fato da pessoa se dizer ser cristã, eles possam ser abençoados, guardados, cuidados por tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Ensina-nos a sentir a dor do nosso irmão, a nos sentir presos com os que estão presos, a sentir o sofrimento com aqueles que estão sofrendo. Dá-nos essa empatia espiritual, esse amor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.